Muito bom dia, agronegócio. Hoje é quarta-feira, 29 de dezembro de 2021, 8 horas 55 minutos pelo horário oficial de Brasília. Está começando a nossa abertura de mercado aqui pelo Instagram e pelo YouTube do Notícias Agrícolas, que, lembrando, tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de café do mundo. Terminou essa live, essa conversa, você vai para o Instagram e vai seguir @cooperativa Cochupé e vai ficar por dentro de tudo que acontece na cafeicultura brasileira e mundial, certo? Mais do que isso, temos que lembrá-lo que aqui você vai receber as notícias mais importantes da manhã de hoje, tudo aquilo que é relevante você saber para começar bem o seu dia e tomar boas decisões, certo? Como sempre fazemos, vamos começar aqui pela nossa rodada de preços, vamos dar uma olhadinha nas bolsas. Já os negócios são retomados aqui no Brasil, né, no nosso mercado futuro, então B3, dólar e tudo mais. Enquanto isso, vamos dar uma olhadinha nas bolsas internacionais. Na Bolsa de Chicago, a soja cede um pouquinho, trabalha com 0,3% de baixa para 13 dólares e 63 cents por bushel no contrato de janeiro, que é agora o mais negociado. O milho tem também estabilidade com 0,06% de alta e 6 dólares e 3 cents no primeiro contrato também. O trigo, 7 dólares e 81 na primeira posição, caindo 0,13%. Na Bolsa de Nova York, nós temos alta para o café, 0,4% de ganho neste primeiro contrato, com 2 dólares e 26 mais 48 por libra peso. No açúcar, estabilidade, 18 cents mais 96 por libra no primeiro contrato. O algodão sobe, volta a subir forte, mais de 1% de ganho, com 1 dólar e 11 mais 24 por libra peso. Hoje é dia de baixa para o petróleo, tanto o WTI quanto o Brent operam no vermelho. E nós temos então o barril do WTI sendo cotado a 75 dólares e 44 cents, com uma baixa de 0,7%. O Brent, que é referência para a Petrobras e tem um cenário, um reflexo mais amplo do cenário global de oferta e demanda, tem 78 dólares e 34 cents, com uma baixa de 0,42%. O gás natural continua subindo e hoje tem forte alta de 3,7%. O ouro, a prata e o cobre caem. O ouro cai 0,8%, a prata 1% e o cobre 0,9%. O dólar index hoje opera com leve alta de 0,01% nesta manhã de quarta-feira. Vamos dar uma olhadinha também lá na Bolsa de Dalian, né, mercado futuro chinês, que também está dando alguns sinais importantes. Já separei aqui o nosso balanço da Agriinvest Commodities para a gente pontuar algumas situações importantes que estão aí motivando esses movimentos mais tímidos das commodities, um pouco mais cautelosos por parte dos investidores, muito ligado à questão da variante Ômicron e o aumento dos casos de Covid-19, né? A gente vai comentar sobre isso já. Os casos, vamos primeiro aos preços. Bolsa de Dalian, farelo em queda, óleo de soja também em baixa, o milho também recuando e o suíno vivo, mesma situação, também fechou no campo negativo, 0,7% de queda. O minério de ferro perdeu 2,05% na Bolsa de Dalian, também fechou em baixa, e o óleo de palma na Bolsa da Malásia fechou com queda de 0,76%. Os mercados de commodities entraram num módulo de realização de lucros ontem, né? Todas as commodities que subiam no início do dia passaram a recuar, justamente aproveitando esses picos que atingiram, né, as principais commodities, estimulando essa realização de lucros, né, essa garantia de lucros por parte dos investidores. É natural que isso aconteça. E os mercados precisam de novas notícias, precisam de novidades efetivas para continuar o seu movimento positivo. Isso vale para a soja, isso vale para os derivados de soja. Hoje farelo e óleo também cedem na Bolsa de Chicago, não cedem tão agressivamente, mas operam em baixa, né? Operam em queda, efetivamente. Então, esses são pontos de atenção do mercado. Mas ainda assim, quando a gente fala de soja, de grãos, a gente olha aqui para a América do Sul com muita preocupação, porque há de fato ainda uma condição de
clima bastante adverso por aqui e soma-se a condição de seca, o excesso de chuva que se observa no centro-norte do Brasil. E é por isso que a gente, mais uma vez essa semana, vai começar detalhando aqui no nosso Bom Dia Agro as informações de clima e atualizando a situação da Bahia, tá? Bom, vamos começar então com essa condição do estado baiano, né, que a gente tem algumas informações novas, mais notícias tristes, né, a Bahia confirmou mais uma morte por causa das chuvas excessivas, o total chega a 21, mais de 77 mil pessoas estão desabrigadas ou desalojadas. É importante a gente lembrar que há essa diferença. Desalojadas é quando as pessoas estão ali sem condição, né, tiveram que abandonar as suas casas, as suas residências, mas em algum momento elas poderão voltar, né? Já os desabrigados são aquelas pessoas que tiveram que sair de casa e dependem de um abrigo agora que vai ser provido pelo governo, né? Essas pessoas não têm mais casa. Então há essa diferença entre desabrigados e desalojados. Bom, o número de feridos é de 358. Um total de 136 municípios do estado já decretaram situação de emergência. Tá? O número de pessoas desabrigadas é de 34.163. O de desalojados, 49.929 pessoas. Pela manhã de hoje, 4 ministros do governo federal sobrevoaram as regiões atingidas pelas chuvas na Bahia, segundo a Agência Brasil, e se reuniram com o governador do estado, que é o Rui Costa, né? Eles também anunciaram algumas medidas para auxiliar o esforço de atendimento à população desabrigada e prometeram recursos futuros para a reconstrução da infraestrutura e das moradias. Ontem nós já falávamos da liberação de 200 milhões de reais, hoje já se fala também em 50 milhões de reais para a reconstrução das estradas, para que as doações possam chegar às famílias que mais precisam, e há um grande movimento de solidariedade, né, acontecendo no Brasil todo, para que realmente essas pessoas possam passar por isso de uma forma menos ruim, né? Não tem como passar de uma forma melhor, mas menos ruim. E ontem, inclusive, eu ali nos grupos de WhatsApp, dos quais eu participo, de agro, compartilharam uma publicação do senhor João Pedro Stedley, do MST, dizendo que o MST está lá na Bahia, sendo solidário, atendendo as pessoas, ajudando as pessoas. E onde estão as empresas ligadas ao agro, onde estão as empresas que destruíram a Mata Atlântica e agora não ajudam essas pessoas? Olha, senhor Stedley certamente não está nos ouvindo porque não absorve informação de qualidade, mas se você está nos ouvindo, né, e tem essa perspectiva errada também, como a do Stedley, líder do MST, saiba você que há um movimento gigantesco do agronegócio em prol dessas famílias, né? Inclusive hoje isso é tema de entrevista ao vivo aqui no nosso site, às 10h30, horário de Brasília, o presidente da IBA, Associação dos Agricultores Irrigantes da Bahia, vai dar entrevista ao Notícias Agrícolas para falar sobre todas essas ações. Nós temos divulgado essas ações aqui, pedindo que você faça a sua contribuição, porque essas famílias precisam muito e há uma enorme rede de solidariedade costurada pelas instituições do agronegócio, não só baiano, mas o agronegócio nacional, para ajudar, inclusive, pequenos e microagricultores que também estão sofrendo com essa condição. Então, divulguem informação de qualidade, né? Ajudem a combater esse tipo de desinformação, como é o que faz, então, o senhor Stedley, do MST, sem serviço, né? Tá com tempo. Enfim, então, ajude a divulgar, inclusive, as ações solidárias. Divulgue nas suas redes sociais, divulgue para os seus colegas, nos seus grupos de WhatsApp, entre os membros da sua família, porque
todos agora precisam olhar para a Bahia, né? Inclusive o influenciador digital ou youtuber, sei lá, chamem como quiser, Cauê Moura, né? Um conhecido aí pelos jovens e tal, um menino bastante influente realmente, fez uma live ontem, arrecadou mais de 100 mil reais lá para as pessoas que estão sofrendo com as enchentes na Bahia, né? Com as cheias na Bahia. Então, é o Brasil solidário, coisa boa, né? Essa é a notícia que a gente precisa tratar. Agora, precisamos continuar falando sobre isso para que as doações continuem acontecendo. Bom, e quando a gente fala de previsão climática, né, o que é possível observar? Nós ainda temos a previsão de muita chuva para o centro-norte do Brasil, inclusive para a Bahia aí nos próximos dias, né? A gente já sabe que tem uma nova ZACAS, né, que é uma zona de convergência e tudo mais, e vai levar mais chuvas para essa faixa, principalmente a faixa centro-norte do Brasil. Vai respingar alguma coisa no sul, mas bem pouco, bem manchado, sem grande mudança no quadro atual de estiagem e de chuvas volumosas que devem chegar só a partir ali do dia 15 de janeiro, né? Então, segunda quinzena do próximo mês. A gente tem essa condição e essas chuvas, portanto, devem continuar chegando ao estado da Bahia e a outros estados, inclusive da região norte e nordeste, que têm sofrido com precipitações excessivas. Sergipe, Piauí, Tocantins, Pará está sofrendo também com excesso de chuvas, então a gente está de olho nisso. Olha só o que nos diz a Climatempo. As ZACAS devem atuar de 31 de dezembro, que é sexta-feira, até o domingo, dia 2 de janeiro. Dessa vez, o sistema vai atuar um pouco mais para baixo, na posição média normal. Com isso, a chuva volumosa não vai ficar só sobre a Bahia, né? Nesse período, a expectativa é de muita chuva em áreas do sul e leste do Amazonas, Rondônia, sul do Pará, norte do Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Tocantins e algumas regiões de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. E deve provocar vários problemas, segundo a Climatempo, como alagamentos, enchentes e deslizamentos de terra nessa região onde irá atuar. Olha só, no Rio de Janeiro, as áreas de encosta podem acumular volumes bastante elevados por causa da situação do relevo. A população deve se atentar aos avisos meteorológicos nos próximos dias. Divulgue essa informação, tá? E são esperados também muitos temporais em Belo Horizonte durante a virada do ano. Então, atenção, porque mais chuvas vêm por aí. A previsão para esta quarta-feira, especificamente, pela Climatempo também. Grandes áreas de instabilidade continuam sobre o Brasil e espalham nuvens carregadas sobre os estados do norte, do nordeste, do centro-oeste e do sudeste do Brasil. A circulação dos ventos sobre a América do Sul e a grande disponibilidade de ar úmido e quente sobre o país formam as áreas de instabilidade em quase todo o Brasil. Mas uma massa de ar quente e seco predomina sobre a região sul e evita a formação de muita nebulosidade, ou seja, toda aquela condição que a gente já conhece. Pouquíssimas chuvas para o sul do Brasil, ou quase nenhuma, né? E muita chuva, então, para a metade centro-norte do Brasil. Aí o Edson me manda aqui uma informação importante, ó. Rio Grande do Norte sofre com a seca. Olha só, tá vendo? Sempre, né? Tem uma condição ali. O Adriano falando, né? Tudo é culpa do agronegócio, é pra acabar, né? Isso aí, Adriano, é tudo culpa do agronegócio, né? Mas nós estamos aqui, viu, Adriano, vigilantes para que as boas informações sejam também divulgadas, ou melhor, as informações corretas, né? Bem apuradas, elas cheguem aqui e possam se espalhar. Bom, e de fato nós temos então o Edson nos informando que o Rio Grande do Norte sofre com a seca. Estamos acompanhando também a situação do Rio Grande do Norte. No YouTube, as pessoas perguntam, quando muda o tempo aqui no norte do Paraguai, divisa de Paraná e Mato Grosso do Sul? É o Gilson Dias. Bom dia, Gilson. Olha só, o Paraguai também não tem sinalização de muitas chuvas aí para esses próximos dias. Deverão ser pequenos volumes e mal distribuídos e pelo menos o sul da América do Sul, de uma forma geral, deverá carregar essa condição, esse cenário climático
pelo menos até o início de 2022, né, os primeiros dias ali do ano que vem, né, do próximo ano. Então, a gente ainda vai ter uma condição de tempo seco aí para você no norte do Paraguai, tá? A gente ainda tem os modelos climáticos, né, os mapas mostram que realmente a gente ainda tem uma condição de tempo seco aí para o Paraguai. A gente sabe que as perdas na soja já são bastante agressivas, né? Algumas consultorias falam em 60% de perdas aí no Paraguai, e realmente é uma situação muito, muito séria, né? A gente está aqui acompanhando. Qualquer novidade, a gente avisa vocês. Bom, pessoal, quando a gente fala, portanto, de clima, essas são as informações que nós temos até este momento. A Virgínia já está aqui, vocês sabem, a Virgínia é nossa especialista em clima e em café, e ela está levantando essas informações, falando com os meteorologistas, para trazer mais informações detalhadas para vocês. Ontem nós trouxemos uma informação, inclusive nós tivemos essa pergunta várias vezes nessa semana no Bom Dia Agro, como ficam as condições de chuva para o Mato Grosso, porque estamos aí prestes a iniciar a colheita, né? Como é que vai ter chuva na colheita? Provavelmente vai ter chuva na colheita, tá, pessoal? A gente tem aí uma informação importante levantada ontem pela Virgínia, que disse o seguinte, ó, chuva começa a migrar para o Brasil Central e pode atrapalhar a colheita da soja. Parte do país pega fogo com altas temperaturas, literalmente, tá? No Paraguai também foram registrados focos de incêndio por conta do calorão das temperaturas elevadas. Olha só, segundo as previsões do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, as chuvas devem começar a perder força nas próximas horas, mas a condição ainda é de alerta no sudoeste e sul do estado, considerando que a infraestrutura da Bahia já está bastante debilitada com as chuvas dos últimos dias, né? Então, começa a perder força, mas ainda vai receber alguns volumes de chuvas, certo? Segundo a meteorologista do INMET, Nayane Araújo, o canal de umidade agora começa a se deslocar, atenção, para o centro-oeste do Brasil, o que pode comprometer a colheita da soja e levar transtornos nas principais áreas de produção do Brasil, tá? Para o Mato Grosso, o prognóstico até o momento não é positivo para colocar a máquina no campo e se as previsões se confirmarem, os próximos dias podem ser bastante complicados, fecha aspas para a meteorologista do INMET, tá? Além da colheita, a preocupação do produtor na região também é com o possível excesso de chuva na região da BR-163. Ontem muitas pessoas me perguntaram sobre isso, sobre como ficava a condição de clima para o estado de Mato Grosso durante a colheita da soja. Então essas são as informações que nós pudemos apurar até agora, tá? Temos essa condição aí de chuvas, bastante chuvas sendo esperadas para os próximos dias. A gente sabe, já que já há algumas regiões ali no estado mato-grossense com uma situação de pouca luminosidade, o que acaba prejudicando essa reta final do desenvolvimento da soja, né? É preciso luminosidade, isso influencia no teor de proteína, no teor de óleo do grão, né? No tamanho, no peso dos grãos. Então a gente precisa ter atenção a essas condições também para o estado de Mato Grosso e as projeções, portanto, são de chuvas fortes para os próximos dias e toda essa chuvarada que está aí na região nordeste migrando, portanto, para o centro-oeste do Brasil nos próximos dias, ok? Tenham muita atenção, fiquem ligados no Notícias Agrícolas que as informações têm sido atualizadas ao longo de todo o dia. Ontem, inclusive, nós recebemos as imagens, né, e fomos apurar uma chuva de granizo que caiu em Santa Catarina, destruindo lavouras de tabaco, né, de fumo. As imagens são realmente bastante tristes, né? A gente sabe que, de fato, quando as chuvas chegam depois dessa seca intensa ou essas pancadas de verão, às vezes elas vêm com muito granizo e realmente castigou ali alguns produtores de fumo no estado catarinense, tá? Então, tenha atenção. Fique atento a todos os alertas e tudo aquilo que a gente vem te trazendo por aqui. Bom, trazendo, portanto, as informações do clima, a gente consegue passar a comentar os mercados. E a pergunta do Silvio, o que se espera do mercado da soja? Silvio e amigos, perceba que hoje a soja trabalha com pequenas baixas na Bolsa de Chicago. Na verdade, o mercado intensificando um pouquinho as suas perdas agora. Perdas de 5,25 pontos a 6,5 pontos nos principais contratos.
e é um movimento de correção, de realização de lucros, porque subiu muito, bateu aí nas suas máximas dos últimos meses, supera os 13 dólares por bushel nos principais contratos, mira os 14 dólares por bushel, né, a nova resistência do mercado. O mercado é feito de suporte e resistência, até onde ele pode cair e rompendo o seu suporte cair mais, e a resistência até onde ele pode subir, rompendo a resistência, subindo um pouco mais. Então o seu novo alvo, a sua nova resistência é os 14 dólares por bushel, furando os 14, poderia subir um pouco mais. Então ainda não chegou nesse patamar, o contrato janeiro tem 13,52, o março 13 dólares e 61, o maio 13 dólares e 69 e o julho 13 dólares e 74. Segundo os analistas de mercado, o foco central dos traders segue como o clima desfavorável aqui na América do Sul, clima adverso, né? Não só a seca instalada no sul do Brasil, Argentina e Paraguai, mas esse excesso de chuvas na região centro-norte que já começa a tirar qualidade e trazer preocupação para os produtores por lá. O excesso de chuva permite que haja uma maior pressão de doenças, principalmente doenças fúngicas. Nós temos uma pressão maior de pragas em algumas regiões. A gente já tem grãos perdendo qualidade, grãos começando a arder dentro da vagem. Nós temos essa falta de luminosidade que preocupa e algumas áreas onde os campos estão encharcados, a dificuldade dos manejos, ou seja, a aplicação de micronutrientes, a aplicação de regulador de crescimento, a aplicação de fertilizantes, de defensivos. A gente tem uma série de problemas que são ocasionados pelo excesso de chuvas também. Claro que as perdas provocadas pela seca são muito mais agressivas, mas os problemas causados pelo excesso de chuva também estão no radar dos traders. O que o mercado está tentando agora entender é o tamanho dessa quebra aqui na América do Sul. Os produtores, eles sabem da realidade, né? Eles estão vivendo o dia a dia no campo, mas precisam entender que nem toda essa tristeza que se observa no campo, ela chega efetivamente ao mercado, principalmente ao mercado internacional, né? Ontem os preços do milho cederam agressivamente, mesmo diante de uma perda muito forte que temos aqui na nossa safra de verão de milho. Então, o mercado é altamente especulativo agora, é extremamente volátil por ser um mercado climático e vai continuar mostrando essa volatilidade, segundo os especialistas. Então, nós teremos ainda dias de emoções fortes e dias de sessões inexplicáveis por conta de todo esse quadro. Porque além de monitorar essa oferta menor que vem da América do Sul, que virá menor indiscutivelmente, o mercado também monitora uma demanda um pouco mais lenta por parte dos chineses. Os chineses continuam fazendo as suas compras da mão para a boca, as processadoras de soja começam a fazer uma paralisação típica desse momento, inclusive, como eu falei, separei aqui um material da Agriinvest para dividir com vocês sobre essa questão da demanda, porque se a gente pesa as duas situações, a gente vai ver que, embora ainda tenhamos um balanço global de oferta e demanda comprometido, né, apertado, ajustado, o mercado olha para essa demanda um pouco mais fraca, né, um pouco menos intensa, talvez, e tem esse espaço para essas garantias de lucros, para essas realizações, tá? Então, veja só o que diz a Agriinvest Commodities. Processadoras nas províncias de Shandong, Hebei e Henan já planejam paralisações a partir da segunda quinzena de janeiro, com retorno apenas para o final de fevereiro, que aí a gente vai ter ali o feriado do Ano Novo Lunar e tudo mais. 2 motivos. 1, manutenção em margens fracas. 2, redução da queima de carvão para limpeza do ar em Pequim. A demanda está doente? Está sim. Eu diria, essa é uma análise do Eduardo Vanin, um dos mais profissionais e mais conhecedores desse mercado quando a gente fala dos analistas nacionais. A gente tem grandes nomes aqui no Brasil, graças a Deus, para fazer análises do mercado da soja, e o Eduardo Vanin é um grande conhecedor desse processo da demanda. Ele diz que acha sim que a demanda está doente, né, e o mercado precisa acompanhar.
Abre aspas para o Vanin. Eu diria que será outro ano difícil para as margens de processamento na China. Sempre muito acompanhadas os comentários dos CEOs da Bunge, EDM e Dreyfus sobre suas operações na China no final de cada trimestre. Em janeiro, vamos ver o que eles falam, diz o Eduardo Vanin. Hoje eu poderia antecipar a fala, abre aspas, a operação na China está cheia de desafios. Esperamos mais um ano de vendas de farelo aquém do esperado e margens apertadas. Hoje é só fazer a conta. Soja na CBOT subiu das mínimas de novembro, R$2 por bushel, perto de $73 por tonelada, enquanto o farelo na bolsa de Dalian subiu $60 por tonelada nesse período. E o óleo, para maio, caiu $93 por tonelada no mesmo intervalo. E é isso que deixa as margens muito apertadas. A matéria-prima subindo, os derivados caindo. Enquanto isso, os bases da soja, custo frete China, subiram por volta de $10 por tonelada. Como resultado, as margens hoje para a soja brasileira estão negativas, de $20 a $30 por tonelada. O chinês deve estar torcendo para um atraso na colheita e um atraso dos embarques. Então, perceba, a gente tem essa situação. Soma-se a isso um mercado chinês saturado de carne suína, ainda como explica o Eduardo Vanin, que é o setor da suinocultura o maior consumidor de soja importada lá na China. Provavelmente em 2022 veremos mais um ano de compras de soja da mão para a boca por parte das processadoras chinesas, sendo que a maioria deverá optar pela compra no CNF e não na origem, por conta do risco do frete. Então, perceba, essa questão da demanda, ela acaba sendo um fiel da balança ali para trazer esse equilíbrio para as cotações. Os preços não vão subir eternamente, nem vão cair eternamente. É essa liquidez natural do mercado de commodities qualquer, seja soja, milho, minério de ferro ou o que for, que acompanha fundamentos e acompanha especulação. Então é isso que a gente está vendo agora. Não passou a chover muito bem no Brasil, as perdas não foram revertidas, não é nada disso. Mas o mercado vai se ater uma hora a essa falta de chuvas, uma hora ao excesso de chuvas, uma hora um mapa que traz uma sinalização diferente, uma hora essa movimentação mais lenta da demanda, uma hora uma notícia de que o governo chinês está estimulando a produção de oleaginosas na China e que pode reduzir, sabemos que não podem reduzir as importações de soja e que irão continuar comprando, mas a especulação promove esses movimentos. Então, é natural que você veja, depois de altas fortes e consecutivas, o mercado agora perdendo de 8 a 10 pontos nos principais contratos. Por isso que todo dia tem um analista de mercado aqui conversando conosco nos fechamentos de mercado, para que você possa entender o comportamento dos preços. Fato é que está se redesenhando o balanço global de oferta e demanda agora, para a gente entender para onde vão caminhar os preços da soja. Enquanto isso, aqui no Brasil, o que se observa? Preços ainda muito elevados, preços que são remuneradores, preços que dão renda ao produtor brasileiro. Temos um dólar alto e temos prêmios ainda positivos. Agora, os negócios estão muito travados nesse momento porque nós temos uma preocupação grande e justificável do produtor em avançar com novos negócios, comprometer parte da sua safra e não conseguir cumprir os seus compromissos por conta dessas perdas que estão se acumulando no campo em função das adversidades de clima. Então, é realmente uma faca de dois gumes. Já é sabido que esse mercado é para profissionais, é para os grandes, né? Então, quando eu falo grandes, são grandes gestores, não grandes produtores em tamanho, tá? É o que eu sempre falo, tenha ao seu lado um profissional de confiança para te ajudar a tomar suas decisões de comercialização. Como você toma suas decisões no campo, como você faz soja com altíssima produtividade, investindo em tecnologia, faça o mesmo com a tua comercialização, tá? É mais um ano de decisões bastante complicadas, tá? De decisões bastante delicadas. Então, acho que assim a gente consegue completar o comentário sobre o mercado da soja. Acompanhem ao longo do dia, porque a gente vai seguir trazendo essas atualizações, ok? Hoje vamos falar um pouco mais da demanda, né, nas notícias, porque temos falado já bastante sobre a oferta.
Deixa eu ver aqui que a gente tem um comentário da Regiane. No Mato Grosso do Sul, sofrendo com a seca. Eu imagino. Mato Grosso do Sul, segundo o meteorologista do INMET, Francisco de Assis Diniz, há áreas piores do que áreas do Rio Grande do Sul, por conta da estiagem, viu, Regiane? E tem aqui uma pergunta do Enio. Quais são as perspectivas do milho para o futuro? Enio, elas estão meio nebulosas, por quê? Porque nós temos que saber como é que o mercado vai reagir também a essas condições de uma perda agressiva na safra de verão por conta do clima, como é que nós vamos reagir a uma demanda. Nós sabemos que as nossas exportações foram mais lentas esse ano por conta dessas perdas que nós tivemos na safrinha, que foram extremamente severas, agressivas em 2021. Precisamos entender qual vai ser o nosso estoque final diante dos volumes fortes de importação que tivemos. A questão cambial vai pesar sobre o mercado do milho e o que vai se dar na safrinha 2022 vai ser determinante para a gente entender os preços. Por quê? Porque a gente está falando de uma safrinha 2022 de custos muito elevados, né? Os custos serão inevitavelmente mais altos e muito mais altos na safra 2022-23, puxados pelos fertilizantes principalmente, mas todos os grupos de insumos vão na carona. Defensivos, na sequência dos fertilizantes, sementes estão mais caras e por aí vai. Então, vamos ter que entender como é que as coisas irão se dar diante de todo esse cenário, tá? Vamos dar uma olhadinha na B3, como é que estão os preços do milho agora, né? Vamos abrir aqui a B3 para a gente dar uma olhadinha e comentar aqui as cotações. Hoje os preços voltam a subir. Ontem realizaram lucros fortes, chegaram a perder mais de 5% na B3 e hoje já voltam a subir e sobem bem. O janeiro, todos os primeiros vencimentos, janeiro, março e maio, acima dos R$90 por saca novamente. Nós temos o janeiro com R$90,41, uma alta de 1,6%. O março, R$ 94,07 por saca, alta de 1,5%. O maio, 1,9% de alta para R$ 90,34. E o julho, R$ 87,20 com uma alta de 1,5%. O dólar também já abriu, sobe um pouquinho, 0,06% para valer. Ó, já passou para o vermelho. Cai o dólar 0,23% para valer R$ 5,63. Mesmo assim, o milho valente sobe mais de 1% lá na B3, que é o nosso mercado futuro aqui no Brasil. Ok? Olha só, saiu também um novo conteúdo de clima pela Agriinvest Commodities. Olha só, nós temos pouquíssimos volumes ainda sendo esperados para o sul da América do Sul, principalmente Argentina e Paraguai. Agora, Paraná e Santa Catarina recebem volumes um pouquinho melhores, mas nada muito agressivo. E o centro-norte, o centro-oeste, com chuvas mais agressivas sendo esperadas para o período de 29 de dezembro, hoje a 5 de janeiro, tá? Temos algumas alterações em relação ao modelo de ontem. E vemos que, de fato, nós temos esses volumes maiores sendo esperados para Mato Grosso, Goiás tem muita chuva nos próximos dias, a metade sul de Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul com volumes um pouco melhores, Paraná também com volumes maiores um pouco e melhores no oeste do que no leste. No leste do estado ainda tem uma massa de ar seco e uma região que sofre com a falta de chuvas. Santa Catarina chove mais no litoral, né, ali na costa do estado de Santa Catarina. E Rio Grande do Sul, principalmente a metade sul, sem chuvas ainda, tá? Então, esses são os modelos aí rodados na manhã de hoje para a gente observar as questões climáticas, tá? O seu Antônio me pergunta que o valor da arroba da vaca, a gente chega lá, viu, seu Antônio? Pode deixar. Bom, pessoal, mandem para mim de onde vocês estão falando, mandem suas perguntas, suas dúvidas, suas críticas, sugestões, a gente vai comentando tudo por aqui, tá?
Bom dia, diz o Joaquim. O clima está comprometendo a demanda do soja, assim deixando produtores preocupados. Com certeza, eu imagino a sua preocupação, Joaquim, não é só sua, mas a sojicultura nacional inteirinha está preocupada. Eu tenho certeza que todos os elos da cadeia depois da produção, né, depois do pós-porteira, estão também muito preocupados. Silvio me pergunta o seguinte, visando safrinha, soja ou milho, estado de São Paulo, em que sentido você pergunta, Silvio? Por favor, detalhe um pouquinho mais. A Fátima nos manda bom dia para você, Fátima. Bom dia, amigos que nos acompanham também pelo YouTube. E vamos seguindo por aqui. Bom, falamos então de soja, falamos de milho. Queria falar agora um pouquinho sobre o mercado do boi gordo, que começou essa semana com boas altas, né? Os preços da arroba se mantendo acima dos R$300 na maior parte de 2021. E hoje o CPEA, que é uma referência importantíssima para esse mercado, trouxe uma espécie de retrospectiva sobre o mercado do boi gordo que eu queria dividir com vocês. Olha só, o cenário observado no setor pecuário nacional ao longo de 2021 foi semelhante ao verificado em 2020, com exportações, especialmente para a China, apesar do embargo, em ritmo intenso e oferta restrita de boi gordo para abate. Como resultado, os preços de toda a cadeia renovaram os recordes das respectivas séries. No caso do boi gordo, os preços da arroba paulista se mantiveram acima dos R$300 em boa parte desse ano. Quanto às exportações, apesar da manutenção da suspensão dos envios de carne bovina à China por pouco mais de 3 meses, começou em 4 de setembro, terminou em 15 de dezembro. Os embarques totais da proteína em 2021 ainda deverão fechar o ano em volumes elevados. Temos acompanhado semanalmente aqui as exportações de carne bovina, vimos que nessa penúltima semana de dezembro, elas ganharam um pouco mais de ritmo, alcançaram um volume melhor e sabemos que desde a retirada do embargo chinês, né, em 15 de dezembro, a nossa carne, nós já vimos uma retomada importante aí nos preços da arroba. E segundo os especialistas e os especiais de final de ano que temos feito nessas últimas 2 semanas de 2021, eles falam muito sobre isso. 2022 ainda deverá ser um ano de preços altos, porém um ano de custos elevados e, consequentemente, de margens ainda apertadas para os pecuaristas brasileiros. Eu sugiro que vocês acompanhem a entrevista feita pela Andressa Simão, nossa especialista em boi aqui junto do Alexander, com o pessoal da CNA, né, o Rafael Ribeiro, que é assessor técnico da Comissão Nacional de Pecuária de Corte da CNA, que ele disse o seguinte: CNA aponta preços do boi gordo com menor volatilidade em 2022, mas ainda elevados, tá? Vou deixar aqui, ó, o título para vocês nos comentários, tá? Vou deixar o Opa! Eita, Carla Mendes, fez tudo errado, hein? Vamos lá. Agora vai. Eu acho. Vou deixar aqui para vocês, ó. O título, tá? E também o caminho que vocês vão fazer para encontrar essa entrevista do Rafael Ribeiro, ok? Deixa eu ver se vai. Rafael Ribeiro da CNA, tá? Então, vale a pena você ouvir essa retrospectiva e essas perspectivas para 2022, quando o assunto é mercado do boi gordo. O Eduardo, bom dia. Noroeste do Paraná, as previsões indicam chuvas, mas não se concretizam. E nada de chuva até hoje. Continuam as perdas na soja e as pastagens estão em estado crítico. Esse é o grande problema, né, Eduardo? Quando as previsões realmente não se confirmam. Pior do que saber que não vai chover é a previsão dizer que vai chover e não vai, né? Infelizmente, é um ano onde há uma influência enorme do Laninha, né? É um Laninha de intensidade moderada a forte, e isso faz com que haja essas condições que nós temos observado nesse momento. Então, é a resiliência do produtor brasileiro sendo testada mais uma vez, né? Não tem jeito. Bom, falamos de soja, falamos de milho, falamos de boi. Vamos ver como é que estão os preços do boi na B3?
nosso mercado futuro aqui no Brasil. Leves baixas sendo registradas na manhã dessa quarta-feira. São R$ 330,40 por arroba no dezembro. O janeiro, R$ 340, com uma baixa de 0,19%. O fevereiro, R$ 338, uma queda de 0,3%. E o abril, estável em R$ 337,70. É um baita preço, mas custos de produção altos deixam as margens apertadas. Volto a reforçar essa situação. Uma outra informação importante, o Sindicações está projetando um crescimento de 4,5% para o setor de alimentação animal em 2022. Esse balanço também, essa perspectiva, né, o balanço do setor de rações e a perspectiva para 2022 já está disponível também para você no Notícias Agrícolas, entrevista com Ariovaldo Zani, CEO do Sindicações, tá? Queria abrir aqui para vocês também o mercado de café arábica na Bolsa de Nova York, que hoje opera em campo misto. Os 2 primeiros contratos trabalham em campo positivo, $2,25 mais 95 por libra, alta de 0,2% no março. Maio, $2,26 por libra, subindo também 0,2%. Já os contratos mais longos perdem um pouquinho, cedem mais de 1%. O julho, $2,24 mais 75. O setembro, $2,23 mais 95. Quando a gente olha para café, para açúcar e principalmente para o petróleo, a gente vê uma influência maior das preocupações com a questão da variante Ômicron e do avanço, né, do aumento dos números de Covid-19, dos casos confirmados de Covid-19. Claro que os quadros de fundamentos, que são completamente sólidos e altistas para essas duas commodities, açúcar e café, eles vão falar mais alto. Mas nos momentos de realização de lucros, os especuladores, os traders e tudo mais vão se apegar a essas notícias. Somente na China a gente vê os casos crescentes, né, da variante Ômicron. Aqui no Brasil já temos 77 confirmações dessa variante e 221 casos sendo investigados. Olha só o que nos diz a Agriinvest. Os casos de Ômicron na China estão pipocando. Ontem, 260 novos casos, parece pouco, mas para a China é muito, foram confirmados. A cidade de Xi'an é o novo epicentro da Covid na China. Nessa cidade, o toque de recolher vale por 10 dias. As pessoas só podem sair de casa a cada 2 dias para compras. Xi Jinping quer acabar com essa onda antes dos Jogos de Inverno no dia 4 de fevereiro. Nós temos outras cidades também que têm reportado casos e são cidades portuárias. Além de Xi'an, são cidades portuárias que estão reportando o aumento de casos e isso é muito preocupante para a questão logística. Vocês têm acompanhado as notícias aqui, a política chinesa para Covid-19 é de tolerância zero. E à medida em que foram reportados casos, um caso nos portos, né, o porto de Ningbo foi o caso mais recente, fecha tudo, para-se tudo, é quarentena, os 14 dias contados no relógio, depois disso volta a funcionar o porto todo, tá? Então, a logística segue muito comprometida mundo afora e isso é um outro ponto de preocupação. Isso pode levar a novas paralisações de portos e um atraso na movimentação dos containers. É assim que começamos o ano, meio parecidos como terminamos 2020, tá? Então parece que a gente está num loop de notícias, mas é isso que está acontecendo na real, tá? Vamos ver, inclusive, o que já é notícia neste site, pessoal. Quarta-feira, 9h37 pelo horário oficial de Brasília. Mercados de milho, soja, café e açúcar já abertos para você por aqui, tá? Suínos pelo CPEA, exportação recorde não evita queda de preço no Brasil. Algodão, menor produção e firme demanda externa elevam preços a recorde nominal. Café pelo CPEA, preços têm fortes altas em 2021 e atingem recordes nominais. Açúcar tipo branco recua em Londres, enquanto Nova York tem estabilidade nesta quarta. Novas Acas espalha muita chuva no Brasil na virada do ano, falamos sobre isso. Chuvas, quase 50 milhões de reais serão liberados para reconstruções na Bahia. Covid-19, Brasil atinge marca de 320 milhões de vacinas aplicadas, olha que boa notícia. Bahia confirma mais uma morte por causa das chuvas, já falamos sobre isso. E Brasil tem 171 mortes por Covid na terça-feira, ontem, né?
E outro balanço de final de ano que já está disponível para você também nessa quarta-feira é do setor de cacau. Mesmo com dificuldades durante a pandemia, o setor de cacau tem resultados positivos e prevê crescimento, ok? Então, boas notícias aí para nossa cacauicultura que está se recuperando a passos largos. O Eduardo, culturas como a mandioca estão resistindo, mas vai prejudicar muito a produtividade, com certeza. Eveline, né? Preços dos fertilizantes para milho safrinha estão em alta, mas o mercado de compra está parado. Produtores estão esperando para comprar. Obrigada pela informação, viu, Eveline? De fato, os produtores aí estão repensando as suas decisões, redefinindo as suas estratégias para entender como lidar com preços de fertilizantes tão altos como os que estão sendo registrados agora, né? Inclusive, nós tivemos também, vai entrar aí nos próximos dias, esse balanço do setor de fertilizantes. Os fertilizantes de todos os grupos subirão em 2021 mais de 100%, tá? Então, um Deus nos acuda. Deixa eu ver aqui se eu deixei de responder alguém, me parece que não. Acho que pelo YouTube também não. Campo Grande, Mato Grosso do Sul conosco. O Ronaldo nos mandando bom dia. O pessoal da Cooper Boa, de Água Boa no Mato Grosso. Bom dia, seu Antônio. Vamos ver aqui o preço da arroba da vaca pro senhor, né? Se eu tenho. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se eu tenho aqui essa cotação. Que é tanta cotação nesse site. Temos reposição de vaquinhas. Não. Reposição. Eu acho que eu vou ficar devendo, hein, seu Antônio? Eu acho que eu vou ficar... não tenho. Eu tenho... Não tenho, não, seu... Não tenho. Infelizmente não tenho, viu, seu Antônio? Mas o senhor pode acessar o site da Scott Consultoria, scottconsultoria.com.br. Lá, parceiraço do Notícias Agrícolas, e o senhor vai ter todas as informações que o senhor precisa ali sobre o mercado pecuário, tá? Sugiro que o senhor acompanhe por ali, que vai ser, com certeza, bastante útil para o senhor, ok? Senhoras e senhores, 9h41, a gente vai concluindo por aqui a nossa edição dessa quarta-feira, 29 de dezembro, do Bom Dia Agronegócio. Sugiro que você deixe o nosso site aberto aí no seu navegador ou no seu celular e acompanhe a nossa programação ao vivo e as notícias que vão chegando para você ao longo do dia. Estamos em cima dos principais fatos do agronegócio, da economia e da política, para que vocês sejam os profissionais do agro mais bem informados do Brasil, tá? E se estão nos acompanhando de outras partes do mundo inteiro, tá certo? Senhoras e senhores, boa quarta-feira pra vocês. A gente volta a se encontrar amanhã, combinado? Pra gente fechar 2021. 2021? 2021. Espero vocês amanhã e nos acompanhem na nossa programação ao vivo. Fechado? Até amanhã.